direitos da comunidade homossexual são o tema do Em Vista de hoje. Você vai saber como andam o casamento, a adoção, a cirurgia de mudança de sexo e os casos de homofobia no Brasil. O Em Vista está no ar. O Supremo Tribunal Federal aprovou em maio deste ano o reconhecimento da união estável para casais do mesmo sexo. Agora valem os mesmos direitos e deveres dos casais heterossexuais. Significa que no caso de uma ruptura entre esse casal, que eles terão direito e o outro dever de prestar alimentos, a pensão alimentícia ao outro, se ele provar que tem essa necessidade e o outro tem uma possibilidade. A questão da pensão previdenciária, a pensão por morte. Desde 2000, o INSS já vem concedendo essas pensões sem a necessidade de se acionar a justiça, porque cansou de recorrer e perder no judiciário quando se provava que havia aquela dependência econômica entre os dois, e desde 2000 já existe uma instrução normativa que impõe o pagamento da pensão também para o companheiro homoafetivo que fica viúvo, vamos usar essa expressão. Também no dia a dia nós temos as questões ligadas à herança desse companheiro que faleceu, quando provada essa constância de união entre eles e um esforço comum, que a gente diz que é presumido, não precisa nem provar, desde que provada essa existência duradoura ao longo do tempo, como família, que eles eram assíduos ali no relacionamento afetivo, o que sobreviveu passa a ter direito também à herança. Mais difícil é exatamente criar essa cultura do respeito, da convivência e da não discriminação, porque são conceitos construídos secularmente. Isso é muito difícil de mudar, não é? Mesmo que esteja na lei, não é? É muito difícil a sociedade às vezes incorporar, seja por conceitos religiosos, seja mesmo por conceitos que foram construídos em cada indivíduo durante séculos, né, de rejeição. Então, isto é o mais difícil, é fazer com que todos sejam incorporados com naturalidade na vida social. Para alguns, a união estável reconhecida pela justiça não é suficiente. Muitos partem para o casamento religioso. Atualmente, quem realiza esse tipo de cerimônia é a Igreja Cristã Contemporânea, que afirma ter uma visão religiosa sem preconceitos e possui filiais apenas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Cerca de 12 anos atrás, a gente estava numa balada, num bar, né? Aí foi lá que a gente se conheceu, tal. Eu avistei ele, aí eu que tomei iniciativa, cheguei, aí a gente conversou um pouquinho e tal. Como que foi? Daí já começou a namorar? Sim, ali mesmo a gente já conversou, tal, foi paixão mesmo à primeira vista e dali a gente já começou a namorar. Como que foi esse processo de morar junto? Foi quanto tempo depois? 2 meses. Depois de 2 meses que a gente se conheceu e começou a namorar, veio a decisão já de morar junto. Como que foi essa transição? Não é muito fácil não, né? Para os dois que estavam acostumados a morar sozinho, passar a morar junto e tal, foi assim, um pouquinho difícil, mas hoje a gente já está acostumado. O papel da Igreja Contemporânea é entender a palavra amor. A Bíblia diz que contra o amor não existe lei, contra o amor não há lei, né? Se duas pessoas se amam, vivem em amor, fidelidade, respeito, por que não selar esse amor com a presença de Deus? Então, a igreja, que tem como objetivo levar o amor de Deus a todos sem preconceitos, ela entende o que é o amor, independente se são pessoas do mesmo sexo, né? Se são pessoas de sexo oposto, porque a gente faz também casamento de heterossexuais. Por exemplo, existem pessoas que são divorciadas e não podem casar nas igrejas evangélicas, porque um é divorciado e tudo. Então nós fazemos o casamento de todos, independente se é gay, se é hétero, porque nós acreditamos no amor. Com o reconhecimento da união estável gay, os casais homoafetivos passaram a ter mais facilidade na hora de adotar. Se antes o pedido era feito apenas no nome de um deles, hoje os dois podem cumprir esse papel juntos.
Só que na legislação anterior, especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma previsão que duas pessoas só poderiam adotar conjuntamente se fossem casadas ou se vivessem em união estável. Como a união estável e o casamento previam uma diversidade de sexos, então os homossexuais estavam tolhidos desse direito. Direito e talvez até um dever social. Hoje não, com o julgamento do Supremo que iguala o casal heterossexual ao casal homossexual, dizendo que ambos são família, está automaticamente estendido o direito de adoção. Então o casal homossexual também pode pleitear hoje a adoção e esse filho adotado passa a ser adotado pelos dois. E isso se reflete diretamente na questão sucessória, quando os dois adotando, esse filho passa a ser filho dos dois, e aí a partir do momento que haja uma herança, essa herança será destinada, tanto de um quanto de outro, será destinada para esse filho na qualidade de descendente. Eu já estou junto com a minha companheira, vai fazer 7 anos, a gente está namorando há 7 anos, e a gente resolveu fazer um pacto de convivência homoafetiva para entrar com o processo de adoção de 2 crianças, 2 irmãos, mas a gente queria entrar com esse processo como um casal e não como uma pessoa ou outra, como era comum até então. Então, no ano passado, a gente fez esse pacto, então eu namorei 6 anos e tem menos de 1 ano de casado. Aqui é onde vai ser o quarto das crianças. Então, por causa da ansiedade, como eu te disse, a gente começou a reforma. Então, colocamos uma parede aqui, agora vai pintar o quarto, que vai ser verde, né? Para combinar com as 2 crianças que vêm. E aí nós estamos lentamente, né, fazendo quartinho, arrumando. A gente já comprou alguns elementos da decoração, já compramos lustre, etc. E agora mandamos fazer orçamento para um armário. Então, lentamente a gente está indo, porque isso ajuda na expectativa. O projeto de lei 122 de 2006, que pune o preconceito contra homossexuais, está parado no Senado. Enquanto isso, a comunidade gay se sente cada dia mais acuada com o preconceito, que muitas vezes se manifesta em forma de agressão. A nossa equipe foi ao encontro de um jovem que sofreu com esse tipo de violência. Então, eu estava numa festa na UFMG, uma calorada, né, da Faculdade de Letras. Tava ficando com uma pessoa, né, quando 3 caras apareceram. Um deles já gritando, né, pessoas que provavelmente não estavam na festa, porque não era muito perfil da festa. E um deles já veio gritando, né, perguntando se a gente não estava louco de estar fazendo aquilo. Na verdade, a gente não estava fazendo nada demais, a gente estava de mãos dadas, né? E aí ele, antes que eu pudesse esboçar uma reação, ele já me chutou, e eu me chutou na perna, eu caí. E consegui levantar, a sorte eu consegui levantar rápido e ele não continuou me agredindo. Essas pessoas às vezes se veem constrangidas a procurar pelo seu direito, não só de denunciar aquela atitude de agressão, de se ver ressarcido no caso de um prejuízo material, de lesões, de gastos até, com tratamentos, mas as pessoas às vezes se veem até também com medo de fazer certas denúncias e serem achincalhadas ou serem mais ridicularizadas perante a sociedade. Não tem como você ficar, se sentir normal quando uma pessoa, se eu estou com uma pessoa e ela começa a olhar demais, por exemplo, quando ela percebe. E em alguns casos não tem como você não sentir medo, igual esses casos que eu, né, de pessoas que se aproximam de uma maneira mais agitada, por exemplo. Você acha que você a qualquer momento pode ser agredido por aquela pessoa. Então acho que medo, sim. A homofobia, por si só, ela passa a ser uma agressão de caráter especial e repugnante, que nós temos que dar a ela o tratamento que damos aos crimes hediondos. Portanto, o agressor homofóbico, ele tem que receber um tratamento especial, dirigido, com cuidados desse poder público, através das suas polícias, através do Poder de Polícia Geral do Estado. Nós temos que ter um ataque diferenciado, assim como temos no caso do estupro, dos crimes contra os costumes, os crimes de natureza sexuais, que também levam a uma conduta de um agressor diferenciado que não pode ser colocado na vala comum. Eu acho que isso tem que ser... A homofobia, a violência homofóbica, ela tem que ser considerada um crime, porque é a maneira mais fácil de você punir quem está fazendo agora, quem não teve a oportunidade de ter uma educação, por exemplo. Que é um segundo passo, eu acho. A educação, ela
Existe a punição, claro, mas eu acho que tem que ter um outro lado que é a educação. Uma mulher aprisionada em um corpo de homem. É assim que as transexuais se sentem. Convivendo com esse conflito de identidade, elas buscam na cirurgia de mudança de sexo a aparência que tanto sonham. Eu sempre assistia as novelas, aí tinha aqueles casais, entendeu? E eu sempre queria ser a mulher, sabe? Colocava uma almofada pra fingir que tava grávida. Sempre brincava dessas coisas, assim. Queria ter neném. Eu lembro que eu e minha irmã, cada uma tinha uma cachorra. Então a minha cachorra era minha filha, a cachorra da minha irmã era a filha dela. Então, assim, sempre brincava, assim, sabe? E eu nunca me vi você perguntou aí em questão de gay. Eu nunca me vi numa imagem masculina, né? Tipo, cabelo curtinho, de bigode, graças a Deus não tenho, né? Nunca me vi beijando outro cara. Eu sempre me vi de cabelão, de vestido, de salto, maquiada, beijando um cara. Então eu sempre vejo essa imagem feminina na minha cabeça. O transexual, nesse caso, se ele tiver, por exemplo, um outro distúrbio mental, ele já não pode sofrer a cirurgia de mudança de sexo, porque isso pode influenciar na vontade dele. E um dos requisitos que é analisados dentro dessa análise multidisciplinar é justamente se a pessoa tem a vontade livre e a consciência do que essa cirurgia vai trazer para ele socialmente. É um sonho, mas eu acho que é um sonho que tem que ser pensado, tem que ser, né, reavaliado. Não é porque eu tenho dúvidas, né, mas é porque eu acho que quando você vai com muita sede ao pote, acaba comendo ou doce quente demais ou ele, né, cru, talvez, assim. Então eu tenho essa paciência, eu sei que a minha hora vai chegar e eu tô aguardando. O Em Vista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Você pode mandar sua crítica ou sugestão pra gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Até o nosso próximo encontro.